Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas videoaulas de Biologia Celular. Nessa aula prática, nós veremos então o processo de mitose que ocorre então nas células. Vamos lá e eu desejo uma boa aula a todos. Então, o ciclo celular, ele se divide então em duas fases principais, né? Que é então a intérfase e a mitose. Então, é através então do ciclo celular que vai ocorrer então a duplicação de todo o conteúdo celular e posteriormente então a divisão da célula, originando então duas células iguais. E é dessa forma então que os organismos multicelulares crescem e a forma como então os organismos unicelulares se originam. Então, no ciclo celular, as células filhas elas vão herdar então uma réplica exata da informação genética da célula mãe. As células filhas, elas são então semelhantes à célula mãe e semelhantes então entre si. E cada célula filha vai herdar então metade do citoplasma da célula mãe. Então, como eu disse, né, o ciclo celular é dividido então em intérfase e mitose. A intérfase ela é subdividida então na fase G1, fase S e fase G2. Então imaginemos então aqui que o ciclo celular ele vai se dar aqui em sentido então horário. Então na fase G1 então da intérfase é a fase então de intensa síntese de biomoléculas e estruturas. É a fase, então, que ocorre, então, a síntese das organelas, crescimento celular, das membranas e assim por diante. Na fase S, que é a fase, então, de síntese, né, por isso que é fase S, é a fase, então, de duplicação do DNA, ou seja, de replicação, onde as cromátides, elas são, então, duplicadas. E, posteriormente, então, na fase G2, que é o gap 2, intervalo 2, é a fase, então, que a célula vai checar, né, se todo o material de DNA foi, então, replicado de maneira correta. Caso contrário, vai ocorrer, então, uma reparação desse DNA para posterior divisão celular. E, estando tudo correto, então, essa célula, então, ela passa, então, para fase mitótica ou fase M, e nessa fase mitótica ela é subdividida então em mitose e citocinese, sendo que a mitose é a divisão então do núcleo e a citocinese é a divisão então do citoplasma. Então, na mitose, a primeira subfase aqui da mitose é a prófase. Nessa fase, então, vai ocorrer uma desorganização da membrana nuclear, o nucleolo ele desaparece, os cromossomos se condensam, evidenciando então as cromátides duplicadas e inicia-se então a formação do fuso mitótico. Posteriormente, então, vem a metáfase. Nessa fase, então, ocorre então a máxima condensação dos cromossomos e os cromossomos, então, eles começam a se alinhar na posição equatorial do fuso mitótico. A próxima fase, então, é a anáfase. É nessa fase, então, da anáfase que inicia-se, então, a separação das cromátides duplicadas. E na telófase, então, quando essas cromátides já estão totalmente separadas, e inicia-se então a reorganização da carioteca e a descompactação, né, o desenrolamento dos cromossomos, para posteriormente então ocorrer a citocinese, que é a divisão então do citoplasma. No caso das células vegetais,
a citocinese, ela se dá através da formação do fragmoplasto e da placa celular. Então, aqui está uma célula vegetal, aqui a parede celular, e uma célula que está se dividindo. Aqui a gente vê, então, os fusos mitóticos, e já ocorreu aqui a formação, então, a divisão, né, desses núcleos, e a organização, aqui a reorganização da carioteca. Então, posteriormente vai ocorrer aqui a formação do fragmoplasto. Então, o fragmoplasto, ele é formado, então, por vesículas do complexo de Golgi e resquícios aqui do fuso mitótico, que vai dar origem, então, à placa celular, que posteriormente, então, vai originar a parede celular, que vai dividir, então, essa célula em duas. Então, a fase M, né, ou fase mitótica, ela se divide, então, em mitose e citocinese. A mitose vai ser, então, a divisão do núcleo, né, que é o processo, então, através do qual o material genético é precisamente duplicado e são gerados, então, novos cromossomos idênticos ao original, os quais são posteriormente alocados em 2 núcleos filhos. Enquanto que a citocinese é o processo, então, que vai dividir a célula inteira em 2 novas células na divisão, então, do citoplasma. Então, aqui a gente vê, então, todas essas fases, né? Iniciando aqui pela intérfase, que é onde vai ocorrer, então, a duplicação dos cromossomos. Na prófase, inicia-se, então, aqui a condensação dos cromossomos e a formação aqui do fuso mitótico. A desorganização aqui do envelope nuclear, ele vai sendo então degradado. No final da prófase, os cromossomos eles já começam então a se ligar ao fuso mitótico e a gente vê aqui já a desorganização, a degradação aqui quase que total do envelope nuclear. Na metáfase, ela é marcada, então, pelo posicionamento aqui dos cromossomos na região equatorial do fuso mitótico, onde esses cromossomos, então, eles estão aqui ligados por esses fusos mitóticos. A anáfase, a característica dela, então, é a separação dessas cromátides duplicadas, e a gente vê aqui que tem aqui um conjuntinho aqui de cromossomos do lado esquerdo e um conjuntinho aqui de cromossomos do lado direito, que foi sendo, então, puxado pelo encurtamento desses fusos mitóticos. E no final, então, da anáfase, a gente já vê, então, esse conjuntinho aqui bem afastado um do outro nas regiões aqui dos polos opostos da célula. E na telófase, então, ocorre aqui a reorganização aqui da carioteca. E na citocinese que vai ocorrer aqui, então, a divisão, então, aqui do citoplasma, originando, então, 2 células filhas. E a descompactação aqui dos cromossomos. Então, essas são imagens, então, de micrografia, onde a gente vê, então, as fases do ciclo celular. Então, aqui na intérfase, os cromossomos, eles já foram duplicados. Então, aqui é o núcleo aqui da célula e aqui, então, a membrana plasmática dessa célula. Então, aqui no núcleo, a gente não consegue ver ainda os cromossomos. Então, isso mostra que os cromossomos estão descondensados. Enquanto que aqui na prófase, a gente já vê aqui o núcleo com esses cromossomos, essas estruturas aqui em azul marinho, né, azul escuro, que mostra então esses cromossomos que estão então sendo então condensados. E aqui a gente vê então a formação dos fusos mitóticos. A metáfase é marcada então pelo posicionamento aqui dos cromossomos na região equatorial do fuso, e aqui a gente vê então os fusos mitóticos que estão ligando aqui esses
cromossomos. Na anáfase, a gente já começa a ver aqui a separação dessas cromátides, no início aqui da anáfase, e aqui no início da telófase, a gente já vê aqui a separação aqui dos dois conjuntos aqui de cromossomos, que foram então separados. E no final da telófase, né, então aqui já ocorreu aqui a citocinese, que é a divisão aqui do citoplasma dessas duas células, e aqui a reorganização do nucleolo, da carioteca. Então, o ciclo celular ele é responsável então pela duplicação e pela divisão celular. No caso então de uma célula vegetal, ela vai então se dividir, originando então duas células filhas, e essa divisão então vai se dar através da formação do fragmoplasto, que origina a parede, a placa celular e posteriormente a parede celular. Então as fases vão ser então as mesmas, né? Então aqui o ciclo celular ele vai se dar aqui em sentido horário. Então aqui na intérfase ele vai ter então aqui a fase G1, que é a fase aqui de intenso crescimento, síntese de moléculas, estruturas, organelas, então aqui é a fase G1. Depois vem então aqui a fase S, que é a fase então de síntese, de duplicação do DNA. A fase G2, que é a fase aqui de checagem, de reparo, né, para ver se a célula então duplicou corretamente o seu DNA, e estando tudo correto, então a célula então entra em mitose. E a mitose então é subdividida então em prófase, que vai ocorrer aqui a desorganização da membrana nuclear. Então, enquanto aqui é uma micrografia de microscopia, aqui então é um desenho, né, uma imagem. Então a gente vê aqui a desorganização da membrana nuclear. O nucleolo então ele desaparece, porque não vai ser mais necessária a síntese de RNA. Inicia-se então a condensação aqui dos cromossomos duplicados, evidenciando então as cromátides duplicadas, e inicia-se então a formação do fuso mitótico. Posteriormente então vem a metáfase, onde os cromossomos eles estão alinhados aqui na região equatorial do fuso mitótico. Na anáfase ocorre então aqui a separação dessas cromátides duplicadas pelo encurtamento aqui do fuso mitótico, e na telófase e na citocinese ocorre então a reorganização aqui da carioteca, descompactação aqui dos cromossomos, a gente consegue ver os cromossomos estão então descompactados, e a formação aqui do fragmoplasto, que origina então a placa celular, que vai dar origem então à parede celular, que vai dividir então essa célula em duas células iguais. Quando a célula então ela não está em condições de se fazer então essa síntese de moléculas e estruturas, ou seja, ela não está em condições adequadas, seja por fatores externos, como temperatura, umidade, assim por diante, ela entra então na fase G0, que é então uma fase então de repouso. Então, recapitulando, né, então o ciclo celular, ele é dividido então em intérfase e mitose. E aqui é uma imagem então de uma célula então vegetal, mostrando então as fases que ocorrem então nesse processo. Então aqui na intérfase a gente vê aqui os cromossomos, eles estão descondensados, e aqui então é uma micrografia de microscopia. A gente vê então aqui que a gente não consegue visualizar os cromossomos individualizados. A gente vê então somente aqui tudo de cor rosa, né?
Enquanto que aqui na prófase, quando inicia-se a condensação aqui dos cromossomos, evidenciando então os cromossomos duplicados, o início aqui da formação do fuso e a desorganização aqui, a desorganização, a degradação da membrana nuclear. Então, e aqui a gente vê então aqui os cromossomos que iniciam-se a condensação e também a gente vê aqui que aquele núcleo redondinho aqui já não está mais presente aqui nessa imagem. Na metáfase, a gente vê então os cromossomos aqui alinhados na região equatorial da célula. Igualmente aqui nessa micrografia, nessa microscopia, nessa imagem de microscopia que a gente vê aqui os cromossomos alinhados na região equatorial da célula. Na anáfase a gente já vê aqui essas cromátides sendo então separadas desses cromossomos, como se fossem esses bracinhos assim sendo puxados aqui pelos fusos mitóticos dos polos opostos então da célula. E na micrografia que a gente já consegue também ver a separação aqui das cromátides irmãs aqui desses cromossomos. E na telófase já inicia-se aqui a reorganização da membrana nuclear e o início aqui da formação do fragmoplasto, que nada mais é então formado aqui por vesículas do complexo de Golgi e resquícios aqui do fuso mitótico, que vai dar origem então à placa celular e consequentemente à parede celular que vai dividir aqui essa célula em duas. E aqui nessa imagem a gente também consegue visualizar aqui esses cromossomos aqui organizados aqui dentro aqui dessa membrana nuclear e a formação aqui do fragmoplasto, que vai dividir essa célula em duas. Então, aqui na célula vegetal, né, como que ocorre esse processo, então, da citocinese. Então, aqui é uma célula, e essa célula, ela possui aqui uma membrana plasmática, aqui em vermelho, aqui no interior, e a parede celular aqui em amarelo. Então, aqui no final aqui da anáfase, início da telófase, essas cromátides elas estão aqui sendo separadas pelo encurtamento do fuso mitótico e vesículas do complexo de Golgi, que são essas bolinhas aqui, juntamente com esses fusos mitóticos, vão originar então o fragmoplasto, que vai dar origem posteriormente à parede celular que vai dividir essa célula em duas. E aqui nessa micrografia a gente vê aqui a formação aqui do fragmoplasto, que vai dividir então essa célula ao meio. Em relação à variação da quantidade de DNA durante a mitose, ela varia ao longo do ciclo celular. E como que ocorre então essa variação? Então, lembrando que os organismos eles possuem então número de cromossomos variados dependendo da espécie. Então, nós possuímos então nas nossas células somáticas 46 cromossomos, sendo então 23 cromossomos vindo da mãe e 23 cromossomos então vindo do pai. Enquanto que o cão, eles possuem então 78 cromossomos, as drosófilas 8 cromossomos, a cebola 16 cromossomos e o gato 38 cromossomos. Então, isso nas células diploides, né? Então, esse gráfico mostra aqui a quantidade aqui de DNA pelo tempo. Então, na intérfase, imaginemos aqui que uma célula possui aqui 4 cromossomos e na fase G1, que vai ocorrer então o crescimento celular e duplicação das organelas,
essa célula, então, ela está com esse número de 4 cromossomos. Então, é na fase S que essa célula, então, vai duplicar a quantidade de cromossomos. Na fase G2, que é a fase, então, de reparo, esses cromossomos, então, eles permanecem aqui, então, duplicados. Na prófase, esses cromossomos, então, eles são condensados, permanecendo, então, nessa mesma quantidade de cromossomos. Na metáfase, eles se alinham no polo, na região equatorial da célula. E durante a anáfase, que começa, então, a separação dessas cromátides, desses cromossomos, e no final, então, da anáfase, a quantidade, então, de cromossomos já é metade daquela, então, que foi duplicada. E na telófase ocorre, então, aqui a separação total, originando, então, duas células que vai possuir, então, a mesma quantidade de DNA que possuía lá no início. Então, nesse processo, então, de mitose, vai ocorrer, então, a formação de duas células que vai conter, então, a mesma quantidade da célula-mãe, mesma quantidade de DNA da célula-mãe. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Deixo para vocês aqui os tópicos mais importantes visto nessa aula, bem como os exercícios que estão na apostila e também no material disponibilizado para vocês no eDisciplinas, no arquivo em PDF dessa aula, e o capítulo de livro para vocês, então, terem, então, como material de suporte para estudo dessas aulas. Até a próxima aula e bons estudos!